Rock Till You Drop. Aí, ó. Spock barbudo. Não sei se alguém já tinha visto isso. Eu não tinha visto, né? Olá, rockers! Olá, metalheads! Estamos começando mais um Rock Till Drop. Que maravilha! Casa cheia novamente! E aquela velha história, pessoal. Vocês que são do rock and roll, inscrevam-se no nosso canal. Se vocês gostarem, dê os likezinhos aí, ative o sininho para ficar sabendo das novidades aí sobre o bom e velho rock and roll que a gente fala toda hora aqui, né? A gente persegue esse assunto sempre. E para esse bate-papo, novamente, conto com a presença do meu amigo Gustavo Pereira, que eu não vou apontar, ele levanta a mão ali onde ele é ali, o Gustavo ali, então. E o Edu Ferreira também. Cadê o Edu? Tá ali. Edu é o nosso professor de prog, professor de progressivo aqui também. O Gustavo também conhece bastante, eu conheço razoavelmente pouco de progressivo, e hoje nós vamos falar desse assunto. E para falar desse assunto, a gente vai contar com a presença de novo do Alex Caputo, que está ali. Levanta a mão aí, Alex. Aí. O Alex já é figurinha carimbada aqui no Rock Till Drop. Já fez com a gente Emerson Lake and Palmer, já fez o Gênesis, né? Gênesis. Então, Alex já tem cadeira. Sócio aí. Já é sócio nosso aqui. Então, eu queria não falar mais nada, porque hoje eu vou aprender de novo, eu não entendo absolutamente nada dessa banda, mas eu vou falar o nome deles. Vocês viram lá o Spock no começo, e a banda é Spock's Beard. E não falo mais nada, agora eu vou aprender. Gustavo, Edu e o nosso queridíssimo convidado Alex, Rock Till Drop, Spock's Beard. Spock's Beard. Pau no gato. Spock's Beard, né? Primeiramente, boa noite. Bem-vindo aí de novo, hein, Alex? Obrigado, tá bom estar com vocês de novo. É sempre bom falar daquilo que a gente gosta com gente bacana. É um prazer estar de novo. Obrigado pelo convite. Então, Spock's Beard é uma banda aí que surgiu nos anos 90, né? Vamos esclarecer primeiro essa história do nome. É interessante, né? Então, a tradução literal é Barba do Spock. E, na realidade, esse nome surgiu, Spock's Beard, de um episódio em que os fundadores da banda, os principais fundadores da banda, os irmãos Morse, eles assistiram um episódio chamado Mirror, Mirror, e que aparecia o Spock e outros membros da nave Enterprise, do seriado Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? No mundo paralelo. E nesse mundo paralelo, o Spock, ele tinha barba. E ele tinha um filme diferente também. E era malvadão, hein? Desse episódio da série Star Trek, da primeira série lá dos anos 60, os dois irmãos fundadores da banda assistindo deram uma ideia aí de colocar o nome da banda de Spock's Beard. Porque eles faziam um som na época, que era 92, por aí, era um som assim que, segundo eles, não fazia parte daquele universo que eles estavam vivendo. Coisa que eles estavam buscando lá atrás, no progressivo antigo. Yes, Gentle Giant, Genesis. Né? Então eles se identificavam, eles achavam que eles estavam no universo paralelo, é isso? Universo paralelo. Para quem é fã de Star Trek, universo paralelo, esse episódio é marcante. Eu não cheguei lá ainda, eu estou fazendo toda a maratona, eu não cheguei nesse ainda. É interessante. Eu só pus aí no começo, mas não vi ainda inteiro. É interessante falar uma coisa que eu acho que é importante na história do progressivo. Nos anos 70 você tinha aquelas bandas, as raízes, né? Yes, Genesis, Emerson Lake and Palmer, Pink Floyd, Gentle Giant. Quem relevantou a bandeira do progressivo foi o Marillion, um programa que vocês fizeram aí muito bacana, com vários episódios muito interessantes. Então, nos anos 80, o Marillion teve essa função de desenterrar o progressivo. Importante isso. E aí, nos anos 90, o Marillion já tinha uma carreira consolidada, já era uma banda bem formada, de grandes shows, e teve um novo levante do progressivo, com bandas como o Flower Kings, o Spock's Beard, o Transatlantic, quer dizer, foram
novas bandas que surgiram para dar uma impulsionada nova no progressivo. E é interessante que nos anos 2000, 2010, cada década surge bandas muito interessantes trazendo de novo e levantando de novo a bandeira do progressivo. Foi isso mesmo. O Marino, você tocou bem no assunto. Eu gosto de contextualizar tudo antes de falar das bandas especificamente, porque uma das vantagens nossa, viu, Gustavo, Fernando, é que a gente viveu isso. É diferente de você abrir lá o Spotify agora e falar, vou ouvir essa banda. Você fica ouvindo, tá. A vivência durante o tempo que é muito significante. Então a gente estava aonde? Nesse cenário que o Alexandre falou perfeitamente. A gente vivia agarrado no Marillion aí, né? Que tinha acabado de lançar o Brave em 94, um baita álbum. E em 95, os irmãos Morse, aí, que é o líder da banda é o Neil Morse, né? Vamos deixar bem claro. É o cara que canta, que toca teclado, que compõe absolutamente tudo. Ele praticamente fala. Ele fala assim o que os caras têm que tocar, praticamente, escreve as letras, né? E então juntou ele e o irmão dele, que é o Alan Morse, né? Alan Morse. Guitarra. E mais dois músicos excelentes, que é o Nick de Virgílio na bateria, um cara que já tinha tocado com Tears for Fears, né? Gravado o disco do Gênesis também, o último do Gênesis, uma ou duas músicas. E o Dave Meres, que é um baixista que, gente, para quem gosta de progressivo, quem gosta do Chris Squire... Para quem gosta de Chris Squire, ele usa Rickenbacker e tudo. E o som dele é pesado, né? É um show de contrabaixo essa banda. Sensacional o timbre do... E aí, justamente, o Marino tinha acabado de lançar o Brave, aí veio... Eu conheci, na verdade, o Spock's Beard lá para 97, 98, né? Não cheguei a conhecer no lançamento do primeiro disco deles, que é o The Light. Eu conheci através de você. Né? A gente... The Light é o primeiro álbum deles gravado em 2005. 95, perdão. 95. Com essa formação de um quarteto, né? Os irmãos... Em 1995, né? Na bateria. 1995. Você sabe que essa é a típica banda que o nome em inglês soa bem, mas em português é uma desgraça, né? Pois é. Bem observado, não tem nada a ver. Então, aí o que eles eram? Quem eles eram? Eles eram o Neil Morse, ele é um músico assim, digamos, independente, né? Ele tocava em barzinhos, tinha uma galerinha amiga lá, sempre tentou fazer sucesso e tal, mas não tinha conseguido emplacar uma gravadora, nada, né? E, bom, e surgiu a oportunidade de eles bancarem, inclusive, esse The Light, eles gravaram independente. E tal, de forma independente, mas é uma gravação excelente, você ouve muito bem o som do baixo, o som da bateria, das vozes, uma mixagem excelente, né? E ele já tem um certo corpo conceitual, já é um álbum com uma certa linha conceitual também. Perfeito. Seguindo a linha do Genesis e do Gentle Giant. É o primeiro trabalho do Neil Morse, assim, relevante como músico? Ele não tinha aparecido antes? Porque depois eu sei que ele explodiu aí, né? Mas esse é o primeiro trabalho dele. É o primeiro projeto dele. Primeiro projeto, né, Ale? É o primeiro. Depois ele fez vários tipos de trabalho, tem uma carreira solo como um cantorzinho pop, assim, mas um... Então, o que acontece? 95, eles emplacaram. E aí a gente, né, Alexandre, a gente fazia parte do grupo, você faz ainda do SAC, que é o clube do Yes, né? Uma coisa que é engraçada é que apesar da gente, eu ficar muito impressionado com essa banda, com o som deles, me tornar fã, já começar a comprar disco após disco, a gente conversando com algumas pessoas, não é todo fã de progressivo que gosta deles. É engraçado, né, Alexandre? Não é. Realmente é um certo grupo. Eu me lembro que com as discussões, com as suas análises e abordagens, isso me interessou e me motivou a ir atrás. E aí eu fui na galeria e levei tudo que tinha lá de Spock's Beard, né? Uma perguntinha. Eles se inspiraram em alguém? Eles têm alguma característica similar a alguém? A algum grupo antigo? Ou eles têm um som totalmente próprio? Gentle Giant? Gentle Giant. O que eu vejo é assim, o progressivo, o que é o progressivo, né? Eu estava vendo um vídeo do
Neil Morse, hoje ele tem um canal no YouTube, e ele estava entrevistando o John Anderson. E ele falando pro John Anderson assim: poxa vida, eu quando era moleque em casa, meu pai era músico, era diretor de coral, eu ouvia muita música clássica, eu ouvia ao mesmo tempo Simon e Garfunkel, eu ouvia Beatles, eu ouvia The Who, eu ouvia Deep Purple, e um dia eu ouvi o Yes, eu ouvi tudo isso dentro de uma banda só, ele falou. Eu ouvi música clássica, eu ouvi folk dentro do Yes. E assim, até ele se declara pro John Anderson, ele falou: pô, o Yes é a banda da minha vida, é a minha banda. Ele fala. Isso é o resumo da música do Neil Morse. Ele usa muito folk, ele usa muitas melodias com violão, mas ele faz arranjos muito intrincados que nem o Gentle Giant fazia. Ele usa um som de baixo pesadão com frases, não só acompanhando de baixo, que nem Chris Squire fazia, muito tema de teclado, muito tema de guitarra. Então a influência dele é essa, não é só uma imitação de Gentle Giant ou imitação de Genesis, não. Ele usa várias características próprias. Tem um corpo próprio, tem um estilo próprio, mas óbvio que absorveu influências diversas dessas bandas setentistas, principalmente. E que você falou, ele tem um estilo próprio dele. Ele tem um estilo próprio e usa essas ferramentas do progressivo, né? Daí a gente podia ouvir o que do primeiro disco, a música mais famosa é a The Light, né? Ela tem 15 minutos. Maravilhosa. E tem várias sessões, várias partes, né? E tem essa característica as músicas dele. Acho que a gente podia ouvir alguma coisa aí, Fernando, desse disco, a The Light. Eles que mandam. Fala ela aqui que eu ponho. A The Light. The Light. Ah, a própria. The Light. The Light. Bom, dá. This is not right. This does not stand up. In the light. Essas gravações antigas aí a gravação de vídeo não é muito grandes coisas, porque afinal de contas eles estavam começando, ele era uma banda bem underground, né? Não havia aquelas grandes produções ainda na época, né, Ale? Sim, e é interessante assim que essa formação de 4 membros, ela muda a partir do segundo álbum. Eu acho que a gente pode pular falando de lançamento em janeiro de 96. Gustavo, é aquela coisa que a gente vive falando do progressivo. É um lançamento atrás do outro, é uma usina de criatividade de lançamento, né? Que a gente tem em outros programas. Eu comecei a falar uma coisa e não concluí. A gente estava naquele contexto do Marillion reinando, né? Aí o Marillion já começa a gravar um disquinho mais... Opa, o que é isso aqui? Né? A gente gosta. Ah, não, na pior fase dele nesse período aí. Então, aí surge o Spock's Beard, aí você fala, caramba, né? O mundo tá salvo. É aquele lance que eu disse, né? A cada década surge manter o progressivo. E nós vamos falar aqui, eles lançaram 5, 6 discos maravilhosos, assim, um atrás do outro. Esse é o Fear of the Dark deles? Não, esse daqui é o Beware of Darkness. Beware of the Darkness, que já conta com um novo tecladista, um japonês chamado Ryo Moto. E aí esse cara é muito Hammond, é bem Hammond. O Neil Morse contratou ele. Esse japonês que entra com... E aí enriquece mais a banda, eu acho, que os teclados ficam mais... E o Neil Morse continua tocando teclado também? Continua. Assim, né, no disco, a gente não sabe dizer... Eu não sei dizer no disco o que o Rio toca. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que ele faz mais Hammond nos discos. Sim. Fora Hammond é o Neil Morse.
Mas o Neil Morse percebeu que a música dele, ao vivo, precisava de mais um tecladista. Então ele contratou o cara também para fazer o papel ao vivo. Tem muito Porque ele teclado. era um frontline também, né, Edu? Ele era um frontline. Cara líder da banda. E o teclado fica mais... Né? E o japonês, o Fernando viu, né, Fernando? Esse cara ao vivo. O cara sensacional. É maluco. Doido. É maluco. É uma banda alto astral. Se você for ver o show deles, Muito, todos eles são muito alto astral. É diferente, às vezes, do progressivo tradicional, que às vezes você pega aqueles caras chato, fica sentado ali com a cara de bravo, assim, tocando, achando que tá... Esse pessoal é muito alegre, os caras pulam no palco e só falta se abraçar lá. Os caras amam o que estão fazendo. Uma coisa importante falar que é uma banda norte-americana e o pessoal lá da Califórnia, Gustavo. Califórnia, Isso que eu achei engraçado, eu achei que eles eram ingleses. Eu achei que era inglês. Eles são norte-americanos. E tem legal que, assim, como eles são californianos, é esse astral que o Edu falou, de um pessoal mais solto, né? Mais descontraído, né? E uma coisa interessante nesse segundo disco, que é o Beware of Darkness, é o nome de uma música do George Harrison. Sim. O disco começa com essa música, que é do George Harrison. Eles fizeram um arranjo, né? O George Harrison é aquele rockzinho normal, baladinha de violão e tal. E os caras já começam arrebentando. O começo dessa música é animal. É tema de teclado, tema de baixo, pan, é muito legal, viu? E é um disco também que marca, tem grandes músicas aqui. The Doorway é uma música estilo daquela... Essa música, para mim, é a música do álbum. Pronto, é a música do... Oi? Fernando ouviu? Não, eu estava lendo o nome do álbum ali, mas vocês não, falaram... Eu ia falar alguma coisa. Antes de soltar, eu queria lembrar. Às vezes as pessoas têm a mania assim, de associar uma coisa. Ninguém pode ouvir uma música começando com piano elétrico, que já fala que é do Led Zeppelin, lá, o No Quarter, né? Ninguém pode ouvir uma música começando com piano acústico, que já fala que é a First of Fifty. Dizem que é um plágio do First of Fifty esse começo. Opa! Mas chama The Doorway. Vamos lá, Fernando. Vamos lá, The Doorway. Folga! This is a song called The Doorway. Esse é um clássico deles, né? Lindíssimo. Eu acho que assim, essa música é lindo. É um belo arranjo. Linda música. Obviamente, alguma coisa do Genesis, né? Mas continua com uma característica, com um estilo muito próprio deles. E eles têm um arranjo vocal bem feito, né? O Nick de Virgílio canta, que é o baterista, canta muito bem. O Alan Morse canta também, né? Sim, o Alan Morse Todos também eles. é guitarrista e vocal também. Então, eles podem fazer arranjos vocais no disco, legais, que são reproduzidos ao vivo, inclusive, né? Sim. E tem esse aspecto também. É um belíssimo trabalho vocal deles. E aí, na sequência, em 97, já vem outro álbum. O que você ia falar, Fernando? O Steve é parente deles? Não. E por incrível que pareça, o Neil Morse tem um projeto com o Steve Morse, uma banda. Sabia disso? Não. Acho que é do começo agora de 2010, 2011. Por aí. Mas tem uma banda com Steve Morse, Neil Morse e mais alguém aí, não lembro. Então, aí nós estamos falando já no terceiro álbum. The Kindness of Strangers. Esse disco praticamente assim já começa a colocar os caras assim na Europa. Eles começam a fazer muito show na Europa também nesse período. Sim. Principalmente eles gravam sempre DVD na Holanda, lá no lugar. Tem muitos fãs na Europa. É engraçado isso, Fernando.
Porque nos Estados Unidos, acho que não tem tanta repercussão o trabalho deles, né, Alexandre? Mas na Califórnia, a Califórnia sempre absorveu bem o progressivo, né? De alguma maneira, né? O Yes sempre foi a casa do Yes, a Califórnia e tal. Mas eles, assim, na Holanda e na Itália, eles sempre tiveram um bom público, assim. Porque justamente pela carência de bandas lá na Europa. Porque, digamos assim, o progressivo inglês, ele teve um hiato grande. E as bandas americanas de prog, elas tiveram um impulso maior, né, nessa década de 90 e no início dos anos 2000. Esse terceiro disco deles, o Kindness of Strangers. Esse aqui. Também outra música cheia de clássicos, né? E ele sempre tem uma música que é mais longa, de 15 minutos, todo disco, né? O Delight tem a música Delight, que tem lá seus... De poucos. Muitos minutos, 15 minutos. No outro disco tem uma de 16, essa tem um de 15 também, que chama-se Flow. Mas não é a principal faixa do disco. A principal faixa do disco, por incrível que pareça, é uma baladinha. Ela se chama June. Também é uma música bem bonitinha, é bem bacana. Um arranjo vocal muito bonito também. Se a gente puder ouvir aí para a galera ver. É um lado não tão instrumental, é mais folk desse lado, dessa banda. Se chama June. June. June came upon us much too soon, then was gone, gone like the mountains of the moon at dawn. Sing it if you know it. And the sun came up on a sleepy day. Can't hear you. Os níveis dos discos até agora, dos três, é o mesmo? Eles mantiveram o nível, todos legais? Todos, impressionante. Todos. Mantém uma consistência, sim. Mantém uma consistência. Não tem tranqueira, não. Não tem tranqueira, é incrível. Eu perco um pouquinho a paciência com as músicas meio longas, sabe? Assim, essa flow, né? Mas é uma música muito bem feita, é muito bem feita. Até agora não tem tranqueira, falou bem. Dá para ouvir de ponta a ponta todos os discos, cara, incrível. E aí na sequência, o quarto álbum, Day for Night, em 99. 99. Mas vem na sequência, também mantendo a mesma banda. Aí já é o quinteto, né? Aquele quinteto com o tecladista japonês, o Ryu. E, enfim, é também muito consistente. É um álbum que eu gosto muito também. É engraçado que esse disco, sabe o que eles fizeram? O Neil Morse, ele sempre teve a intenção de fazer um sucesso comercial, né? Então todo disco tem uma baladinha. Nesse disco tem uma baladinha que chama-se Distance to the Sun. É uma música bem bonita, balada, tal, bem comercial. Mas e ele lança músicas assim bem curtinhas nesse disco. São 13 músicas. A maior tem 7 minutos, que é Day for Night também. É uma música sensacional. O rockão começa arrasando. E no final, da oitava música até a 13ª, na verdade é uma música só. Só que ele repartiu em faixas, sabe? Então não ficou aquela faixa de 15 minutos grandes, né? Ele fez 5 faixas quando seria uma só. Por que eu falo que é uma só? Porque você ouve sem perceber diferenças, né? Inclusive no final da música ela se chama a parte 2, né? A parte 1 revisitada. Elas são intrincadas, né, Edu? São. E também manteve o nível. Na ocasião, engraçado, eu achei que esse disco era o mais fraco deles, mas eu estava ouvindo agora pra gente fazer o show e eu achei muito bom esse CD, cara. Muito legal. É muito legal, sim. Eu gosto já tem mais de 20 anos, né, cara? Que loucura. O legal é que a gente conhecia isso na época. Então você falava, porra, sai um disco bom, vamos ver aí o próximo, vamos ouvir. Puta, bom ainda, vamos e assim vai. E depois desse veio o Five também, que é o disco número 5. Que é o 5 em romano.
Five, o algarismo romano. Romano. 2000. Em 2000. Exato. É a mesma galera tocando, no mesmo estúdio que eles gravam. Eles têm um produtor lá que é o... Eu vou descobrir o nome dele agora, não lembro, rapaz. Agora não... Mas é um cara que tem um estúdio que grava para eles lá bateria, grava muito bem, né? Sensacional. E também tem uma musiquinha que é um popzinho que ele tentou fazer sucesso, chama-se All on a Sunday, mas não fez, tentou fazer, mas não fez. E tem uma música também que é um exagero, ela tem 27 minutos, aí é demais, né? Ficar 27 minutos ouvindo uma música é difícil. Mas é uma música com belas passagens também, ele coloca trechos assim, até um pouco latinos, ele faz uma jogada dentro da música que é muito bacana. E dessa fase aqui, tem alguma música pra gente ouvir? A gente pulou aí, né? O que a gente podia ver aí? Do 5? Do 5? Antes no Day for Night. Tem uma música o Day for Night, né? O Day for Night tem uma música que se chama Gibberish. Gibberish, isso aí tem vídeo. Ela é bem estilo aquilo que você estava falando, aqueles estilos de arranjo vocal do Gentle Giant. Sim. É interessante a gente ver. Vamos ver. This is one of the more difficult things off Day for Night. We're going to get everybody singing on this one. This is called Gibberish. In the world, what it shall be. In the world, all that it shall be. In the world, what it shall be. In the world, all that it shall be. In the world, what it shall be. In the world, how can it be? E em paralelo a esses lançamentos todos, a base de fãs crescendo mais na Europa. Eu acho que nos Estados Unidos também, viu, Gustavo? Ela começa, a banda, como ela se consolida mesmo, como não foi um trabalho, um projeto esporádico, a banda ela começa a criar uma legião de fãs, sim, porque já estamos falando do quarto, quinto álbum, são já 5 anos de banda, já cria já um aspecto. Ela começa a participar de festivais de progressivo. Isso que eu ia falar. Pois não, Edu? Não, eu ia falar justamente isso. Ela começou a se inserir no meio do prog, assim, dos festivais, né? Pessoal que ia assistir show do Yes, por exemplo. O Yes reviveu também, né? Com o advento da internet, o Yes reviveu, começou a fazer shows. Então você ia nos shows, você conversava com as pessoas. Pô, todo mundo falava de Spock's Beard, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e na Europa, né? É uma febre. As revistas também davam lá, melhor disco do ano, Spock's Beard. Né? Era uma coisa que aconteceu isso. Ela ocupou um espaço importante dentro do cenário progressivo na época, justamente porque era um novo levante da década de 90, assim como Marillion foi na década de 90. Perfeito. E aí, na sequência, em 2002, vem para mim, Edu, aquilo que é a grande obra-prima do Spock's Beard, que é o álbum Snow, que é um álbum duplo, conceitual, muito no estilo do álbum que o Edu mais gosta do Genesis, que é o The Lamb o The Lamb, né? O The Lamb Lies Down on Broadway. Esse é o Snow. Esse Snow. Ele fez uma historinha que é um sujeito que tem uns poderes de albino, de curar com feridas emocionais das pessoas. Exatamente. Meio na história do personagem lá que o Peter Gabriel criou no The Lamb, pro Genesis. Então, esse disco é um...
Esse disco é um clássico, cara. O Fernando, né? Outro dia a gente assistiu um show junto, né, Fernando? Em real time, ele em São Paulo e eu em Bragança, mas nós assistimos show ao mesmo tempo. Que coisa fantástica! Esse show eu recomendo para todo mundo, porque é uma aula. É uma aula rock de primeira categoria. É rock, né, Fernando? Não tem enrolação, não tem chateação, não tem nada. É uma maravilha esse show, é uma maravilha. Competência pura, competência pura. E ao mesmo tempo, similar ao The Lamb, ele tem outra coisa também, que é o álbum de despedida do Neil Morse. Assim como Gabriel saiu no The Lamb, no Genesis, o Neil Morse sai no Snow, que eu acho que é o ápice do Spock's Beard. Eu fiquei muito chateado, porque eu estava nesse embalo aí desde, né, sei lá, 4, 5 anos curtindo os caras, aguardando sair DVD, aguardando sair show e comprando tudo. De repente o cara lança um disco desse, todo mundo ficou embasbacado, viu, Gustavo? É que nem o Marillion soltar o Brave naquela época lá. A gente falou, pô, como assim, né? O que é isso? Mesma coisa. Como é que o chefão vai embora? Como é que pode? Ele se converteu ao protestantismo e foi seguir uma carreira de gospel, de álbuns com rock gospel. Comparado à coisa do Peter Gabriel. Foi um choque. Eu falei, não acredito que o cara está fazendo isso. O cara lutou tanto, a gente acompanhava, sabe? A gente acompanhava. Isso aconteceu em vários, né? O Fish também, o Roger Waters. Eu ia falar do Fish, né? Agora, o Peter Gabriel, tudo bem, né? Foi um choque, mas tinha um substituto à altura. Nesse caso, não teve, né? Olha, vamos lá, deixa eu... Aí que tá. Quando saiu Peter Gabriel, não tinha assim, um substituto à altura. Descobriu-se depois o filme. Descobriu-se logo em seguida. Deixa eu falar então, vamos lá. Deixa eu só concluir esse negócio aí, porque eu tô com esse negócio fresco na minha cabeça. Eu fiquei muito chocado, porque é um absurdo. A gente não falou, antes do Neil Morse sair, as duas grandes bandas que tinham do progressivo dos anos 90 eram o Spock's Beard e o Flower Kings. E uma das jogadas legais que os caras conseguiram foi criar o Transatlantic. Transatlantic, o que é? Fusão. Era o Neil Morse do Spock's Beard, era o Ronnie Scott, guitarrista do Flower Kings. Quem incentivou o Neil Morse a fazer isso foi o baterista do Transatlantic. Portnoy. Dream Theater, o Mike Portnoy. Ele virou fãzaço do Neil Morse, tanto que toca até hoje com ele. Até hoje. Ele grudou no Neil Morse. E o Pete Trevavas. O Pete Trevavas do Marillion. Foi uma jogada que eu falei sensacional. Quer dizer, o cara que é fã do Dream Theater vai conhecer o Spock's Beard, que vai conhecer o Flower Kings, e quem é fã do Marillion vai conhecer. Então, foi uma puta jogada. Eles estavam num crescendo absurdo de musicalmente. E o Transatlantic, o primeiro disco, foi excelente também. E o cara joga tudo no lixo. Eu falei, eu não acreditei. Ele fez uma carreirinha solo, lançou um disco dele que chama Testimony, no estilo do Snow, mas com músicos inferiores. Até se ouve, mas aí ele lançou um outro disco, mesma coisa, um terceiro, quarto. Aí eu acabei desistindo dele, viu, Alexandre? Eu desisti também. Inferior também, né? O Spock's Beard, ele tem uma consistência musical forte. Os músicos são muito bons, né? E com a saída dele, semelhante ao Genesis, quem substitui ele é o baterista, é o Nick DiVirgilio, que vai para os vocais. E eles continuaram, estão até hoje aí. Estão até hoje. Lançaram depois disso mais 7 álbuns. 7 álbuns eu estou vendo aqui. Não, eles lançaram. Mas lançaram assim, mas como? Oi? Todos bons? São bons? É a pergunta. O Neil Morse era o compositor da banda, apesar dos caras tocarem muito, são grandes músicos, grande som eles tiram, mas eles não são compositores. Existe uma grande diferença entre o cara ser um grande instrumentista e um grande compositor. Como a gente está nesse ambiente de discussão, como se a gente estivesse numa mesa de bar aí, né? Eu tenho uma certa divergência disso. Eu prefiro, por exemplo, a voz do Nick DiVirgilio à voz do Neil Morse. Então, eu não gostava da voz do Neil Morse. A banda nunca veio para o Brasil. Não. Tá.
E hoje, nos shows que eles tocam, eles vão muito pro repertório antigo? Não. Também não? Eles foram... O último álbum que eles gravaram é o Noise Floor, em 2018. Bom disco. Vem uma sequência aí que vem pandemia e tal, as coisas pararam nesse álbum. O que aconteceu assim, teve um período aí que o Nick DiVirgílio também saiu da banda, né? Acho que no final dos anos 2000 ele saiu da banda. Final de 2010. Entrou um outro vocalista que está até hoje com eles. Tudo bem. Ted Leonard. Quem compõe hoje é o cantor, o Alan Morse, que continua na banda, e o Ryo Okamoto, né? O tecladista. O baixista é o Dave Mercer mesmo. E o Nick DiVirgílio acabou voltando nesse último CD, ele voltou para a banda, como baterista só, não como cantor mais. Se você ouve, sabe, é um som legal, é aquele rock gostoso, progressivo e tal. Mas, gente, falta... tem que ouvir. Então, gente, tem que ouvir para comparar, sabe? Falta o talento do compositor Neil Morse, que também ele mesmo, na carreira solo dele, ele acabou se perdendo, ele se repetiu demais. Ele insiste nessa... a mesma fórmula. A mesma fórmula. E os mesmos músicos. Ele tem um baixista com ele. Perdeu na mesma fórmula. Ele se tornou repetitivo. Ele não parou de fazer... Ele fez um Snow atrás do outro, digamos assim. Ele achou a fórmula no Snow, que é original, maravilhoso, magnífico. Mas ele começou a fazer essas coisas, né? Infelizmente, eu acho que ele se perdeu, né? Mas virou clone dele mesmo. Virou clone dele mesmo. A dica final que eu queria dar para todos aí é que, poxa, é uma banda para se conhecer, cara. É uma banda para se conhecer. Hoje, você pode falar, eles têm um som datado, mas daquele momento era uma coisa totalmente inédita e fez um baita de um bem pra gente. Aquela gravação, aquele show do Snow, o Edu e Alex, quando é que foi? Eles se reuniram para fazer o show, né? Para fazer o disco inteiro num show ao vivo, né? Sim. O Snow. Foi quando isso? Isso acho que foi em 2017, né, Alê? Sim, 2017. Então ele só fez esse show, né? Não é que ele voltou para a banda, ele só reuniu com o povo para fazer esse show aí, né? Isso que eu queria reforçar. Esse show vale a pena ver, porque é uma maravilha. E também uma outra coisa interessante para se ver. O Neil Morse, com o Portnoy, fizeram aquele trabalho em Nova York dos Beatles. Ah, sim. Vale a pena ver essas coisas, porque músicos competentes, aquele Paul Gilbert, guitarrista. Paul Gilbert. O Portnoy, quando ele saiu do Dream Theater, ele ficou perdidaço também. Ele saiu fazendo um monte de coisa. Várias coisas ao mesmo tempo. Parece que ele é hiperativo. Ele é. Só pode ser, né? Porque é muito bom tudo isso. Então eu acho que é legal ver essas coisas. Tudo que o Neil Morse fez até hoje é depois que ele saiu do Spock's Beard, é com o baterista, é com ele tocando bateria, o Portnoy. Mas você viu que nunca algo com continuidade, né? Que nem o próprio Dream Theater e o próprio Spock's Beard, que vocês falaram hoje aí, né? E o Transatlantic lançou um CD também o ano passado, não foi? Mas também é algo que, né? Também, mais do mesmo, né? Repetitivo. Eu acho que, assim, nesse vácuo aí, uma banda que vale a pena, eu vi que o Nick DiVirgílio foi tocar, o baterista do Spock's Beard, é uma banda inglesa chamada Big Beat Train. Big Train. Vale a pena ouvir. Eles têm um trabalho folk com progressivo, muito legal. Banda. Que legal. É bacana, assim. E o Nick DiVirgílio compõe e faz backing às vezes, né? Também. Faz backing vocal. Esse show do Snow, assim, Fernando, aquilo que eu te falei de viver a época, né? A gente ficou tão traumatizado. E ele gravou o disco e foi embora. Eles nunca tinham tocado esse disco ao vivo. Nunca.
E eu tive... Foi meio que um trio, ele estava devendo isso. Imagina, eles gravaram o Snow em 2002, né? É o Bill Bruford saindo do Yes depois de Close to the Edge. O Snow ele foi gravado em 2002, né, Ale? 2002. Imagina esse show 15 anos depois, você chega e eles tocam o Snow inteiro, que é um álbum difícil, hein, gente? Para um músico não é fácil tocar aquilo lá, não. É um álbum duplo. Foi gravado onde? Foi em Nashville? Eles gravaram em Nashville dia 2 de junho de 2016. 5 anos. Olha. Se não me engano, o Neil Morse mora lá hoje, né, Alexandre? Ele mora lá. Sim, ele está lá. Ele mora lá. É isso. Que pena. Não, muito interessante, né? Muito interessante, mas uma pena, né? Ele podia ter feito como o nosso amigo do Megadeth, que se converteu, mas não acabou com a banda, né? Tem uma coisa que eu acho que é o seguinte, Gustavo. Essas bandas que surgiram, elas tiveram uma importância dentro de uma determinada década. É verdade, isso é verdade. Um determinado ciclo. Se cumpriu e elas têm essa importância. Mas é perfeito, hein? Parece, ao longo desses anos todos acompanhando o progressivo, que as bandas se renovam, o estilo se renova, surge um novo cara, assim como surgiu na década passada o Steve Wilson, o Porcupine. Bem lembrado. A coisa é dinâmica. Ela cumpre o papel. O Yes cumpriu o papel, o Help cumpriu um papel, o Janis cumpriu, o Marillion cumpriu um papel importante, ela ainda existe, mas cumpriu um papel. O Spock's Beard cumpriu um papel. Então, eles têm um papel de manter vivo o movimento e o estilo progressivo. Perfeito. Então, já podemos prever aí um futuro programa do Porcupine Tree, Steve Wilson, hein? Vamos fechar o Spock's Beard, então? Vamos ver um pedaço desse show de 2017 aí do Snow. Vamos, que esse show vale a pena. Eu recomendo. Vamos lá. Apropriado para a época aqui. Pois é. A Snow é boa, porque tá um frio de Snow aqui. Pelo menos aqui em Bragança Paulista. Estamos falando dos 4 cantos do Brasil aqui. Estamos aqui em Bragança Paulista, estamos em São Paulo, parece que os dois... Não, você tá onde, Alex? Itatiba, que maravilha, outra localidade do Brasil. O Edu está em São Paulo e o Gustavo está em Camanducá. Então estamos nos 4 cantos do país aqui. Os grandes almas. Falando sobre o bom e velho rock and roll. Queria agradecer imensamente vocês 3, porque eu aprendi um baita monte, vou atrás dessas outras bandas aí também, né? E é isso aí, um abraço para vocês e querem falar algumas palavras finais? Não, só queria dizer que foi muito bom e é que nem o Alexandre falou no começo, é bom falar do que a gente gosta com gente boa que nem vocês, né? E chamar a atenção de todos aí, Spock's Beard é uma banda, vai dar prazer de se ouvir, cara, vai dar prazer de se ouvir. Obrigadão, viu, Ale? Muito bom, viu? Eu também... Olha, é um super prazer participar com vocês. Eu tenho vocês já como grandes amigos aí. Legal. É muito legal poder, mais uma vez, de alguma maneira, poder colaborar com gente que conhece de música muito mais do que eu. Eu pequeno aí perto de vocês. Vai colaborar mais ainda. Fique tranquilo. Tô aí. Tem macaquinho aí, Fernando.
O macaquinho? Ah, é, ó, o macaquinho aí, ó. Parceiro aqui, tem uns macaquinhos parceiro aqui, olha que bacana. Alex, você já é figurinha carimbada aqui, azar seu, rapaz. Agora nós vamos te encher o saco. Privilégio meu. Acabamos a tempo, hein, Gustavo? Não vai ter divórcio. Pronto, Gustavo, você já pode ir lá e casar. Falou, moça.